A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Rodrigo Figueiredo. Estarei dando continuidade ao nosso estudo bíblico sobre o livro do Apocalipse e escatologia. Estudo bíblico da Primeira Igreja Batista no Andaraí. E nós temos falado nesse período sobre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. E toda a história que se desenrola nesse contexto. Falamos sobre o capítulo de número 12, quando é narrado o nascimento, a ascensão de Jesus, a queda do acusador, do dragão, que irado agora persegue a igreja, até o capítulo de número 14, que foi a nossa última aula, que tratou da colheita, tratou do juízo final, falando sobre o Cordeiro e os seus 144 mil, os 3 anjos com os seus anúncios de juízo e a colheita propriamente dita, com a colheita do Filho do Homem, levando para si aqueles que são seus para a habitação celeste, e a colheita para o juízo, né? A colheita feita pelo anjo. Então, foi esse o assunto que tratamos na última aula. E falamos que nós tínhamos aqui elementos que davam continuidade nos capítulos que iremos tratar agora, o capítulo número 15 e o capítulo de número 16, quando então essa cena do juízo ela será novamente recontada, recapitulada, colocando o foco agora no juízo de Deus sobre a humanidade que não se arrepende. Assim, nós falaremos na aula de hoje sobre as 7 taças do Apocalipse. E o texto de Apocalipse, capítulo 15, começa da seguinte forma: vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso. 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Então, aqui nós já temos uma palavra que nos chama a atenção, né? Que é a palavra praga. Guarde essa palavra. Dando continuidade, o texto vai dizer: vi algo semelhante a um mar de vidro. Esse mar de vidro já apareceu anteriormente. E eu gostaria que você prestasse atenção na palavra mar. Olha, praga, mar, como um mar de vidro misturado com fogo. E de pé junto ao mar, os que tinham vencido a besta. Então, aqueles que não tiveram a marca do nome da besta ou do número do seu nome, aqueles que venceram a besta, se encontram nesse lugar, ou seja, atravessaram esse lugar, estão nesse local, nesse momento. Vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus e cantavam o cântico de Moisés. Então, nós temos pragas, nós temos o mar e nós temos o cântico de Moisés. Ou seja, nós temos aqui uma referência ao êxodo do povo de Deus, quando também venceram um líder político, ou seja, venceram Faraó, atravessando o Mar Vermelho após as pragas que haviam sido derramadas por Deus. Então, a gente tem aqui um paralelo entre o êxodo, a experiência do êxodo no Egito, e agora essa caminhada, essa travessia que o povo de Deus faz, também sendo perseguido, também passando por dificuldades, mas tendo a certeza da vitória na eternidade, onde também cantaremos um cântico, né? E aqui é representado por esse cântico de Moisés e estendido, Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, porque a nossa vitória está a partir da dinâmica da salvação que o Cordeiro possibilita para o seu povo. Então, cantava um cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Então, nós temos aqui algumas perguntas retóricas. Quem não temerá esse Deus que é maravilhoso? Quem não glorificará o teu nome? E nós perceberemos que isso que parece um absurdo para aqueles que creem, né? Como alguém consegue não adorar esse Deus? Para aqueles que creem, isso parece um absurdo. Mas nós perceberemos que aqueles que não creem, conforme o relato das 7 taças, continuarão sem temer ao Senhor, continuarão sem glorificar o nome do Senhor. Ao contrário,
continuarão resistentes, blasfemos, inclusive rebeldes contra o nosso Deus. E o texto, então, como nós já falamos aqui, ele tem referência com o êxodo do Egito. Quando vai dizer lá em Êxodo 15, verso 1, então Moisés e os israelitas entoaram um cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. E o texto continua, né, nesse cântico de Moisés. Após as pragas, né, após atravessarem o Mar Vermelho, e agora cantando um cântico, né, a partir da libertação, da salvação que Deus trouxe para o povo de Deus. Então, nós temos aqui um paralelo com essa experiência do Egito sendo tratada. E o texto de Apocalipse, capítulo 4, verso 6, nos mostra esse mar que já havia aparecido também no livro do Apocalipse, quando vai dizer que também diante do trono, assim como lá, diante do trono, aquele grupo de pessoas louvando a Deus estavam diante do trono, né? Também diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, pela frente como por trás. E na continuação, né, do capítulo 4, nós percebemos ali a adoração, a entronização, né, de Deus, assim como no capítulo 5, a entronização do Cordeiro e os seres celestes adorando ao Cordeiro. Já no capítulo que nós estamos tratando agora, o capítulo 15, além dos seres celestiais que adoram ao Cordeiro, no capítulo 4, nós temos agora aqueles que venceram a besta. Venceram o seu nome e venceram o número do seu nome. Então, agora nós temos um grupo maior, né? Adorando e exaltando a Deus e exaltando ao Cordeiro. E nós temos um outro texto também, entre eles, que também mostra uma realidade de adoração ao Senhor. No capítulo 14, do verso 2 ao 3, quando falou dos 144 mil, né? E diz assim: ouvi um som do céu como de muitas águas e de um forte trovão. Era como de arpistas. Lembram que aqueles que atravessaram o mar de vidro, eles receberam harpas dadas por Deus e entoavam um cântico do Cordeiro e o cântico do Moisés, servo de Deus. Então, olha aqui, novamente, os 144 mil aqui na Terra, de alguma forma, já participam dessa adoração celeste, porque eles têm acesso a essa adoração, eles ouvem essa adoração. Olha só, ouvi um som e era como de arpistas tocando suas harpas. E eles cantavam um cântico novo diante do trono, como também existe lá atrás, né? Nós lemos no capítulo 15, o trono, dos 4 seres viventes, capítulo 4, que nós acabamos de ler, e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, olha só, a não ser os 144 mil que haviam sido comprados na terra. Então, a gente percebe aqui essa adoração pelos seres celestiais. Nós que atravessamos ainda esse período de peregrinação aqui, de alguma forma, nós já participamos dessa adoração celeste, mesmo aqui. Perceba que os 144 mil aprendem esse cântico celestial e vivenciarão após a sua peregrinação, recebendo de Deus harpas e adorando, então, ao Senhor. Então, nós percebemos aqui esse momento cultico de exaltação ao Senhor. E nós fizemos um contraponto lá atrás, quando falamos sobre o capítulo 4 e o capítulo 5, que existia à época a figura do imperador, que solicitava para si culto, o culto ao imperador. E que o texto faz uma crítica a isso, então, dizendo que o único que é entronizado para o cristão é a figura do Cordeiro. Ele que é digno de honra, de glória e de louvor, não o imperador. Então, nós temos um contraponto aqui. E entre esses dois momentos da narrativa, nós já falamos sobre o embate entre o dragão e os discípulos do Cordeiro. Quando o dragão solicita para si alguns aliados, e dentre eles, a besta que surge do mar e a besta que surge da terra. Sendo a besta que surge do mar, o poder político, a figura do imperador. E a besta que surge da terra, o falso profeta. Aqueles que levam as pessoas a participarem do culto ao imperador. E quem vence a marca da besta e o número do seu nome? Quem vence? Quem vence é aquele que não se sujeita a essa proposição.
Muito pelo contrário, se mantém fiel ao Cordeiro, seguindo-o onde quer que ele vá. Então, olha só, esse texto aqui trazendo essa realidade já futura dos cristãos que venceriam isso, atravessariam essas dificuldades, mas teriam esse momento eterno diante do Cordeiro. Então, a gente tem aqui duas propostas nesse mundo. Ou você se sujeita e se conforma a ele e sofrerá as consequências dessa sua atitude ao se rebelar contra Deus, ou você adora ao Senhor, tem a sua vida dedicada ao Senhor e pode passar por dificuldades aqui, quem sabe. Porém, você tem a certeza do momento eterno da vitória junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, a gente consegue perceber no início das 7 taças a apresentação daqueles que estão junto com o Cordeiro, ou seja, da vitória dada por nosso Deus. E no capítulo 16, nós vamos ter agora as consequências para aqueles que não seguirem o caminho do Cordeiro. Pelo contrário, seguirem o caminho da besta que está a serviço de Satanás. Então, nós teremos 7 taças. Verso 1, 2, a taça primeira fala sobre feridas. Verso 3, nós vamos ter a segunda taça, que fala sobre mar em sangue. Verso 4 a 7, a terceira taça, rio em sangue. Versos 8 e 9, é a quarta taça, sol queimando os homens. Versos 10 e 11, taça 5, sol em trevas. Versos 12 a 16, taça 6, rãs. Versos 17 a 21, a taça 7, granizo. Então, olha só que interessante. Nós temos aqui exatamente os mesmos elementos que vão ser atingidos pelas pragas do Egito. Então, olha só. Pragas, mar, cântico de Moisés. E as pragas aqui que atingem por meio das taças fazem referência também às pragas que Deus derramou ao povo do Egito. E olha só, então, o que diz o texto, né? Lá no iníciozinho do capítulo 15. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso. 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completam a ira de Deus. E além da relação com as pragas do Egito, nós temos uma relação também com as trombetas. Porque quando falamos sobre as trombetas, nós vimos que as trombetas também possuem relação com as pragas do Egito. A grande questão aqui é que, conforme essa história entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus vai sendo recapitulada, recontada, né, existe um progresso e existe uma intensificação naquilo que está sendo narrado. É o que a gente chama do conceito de dores de parto. Quanto mais próximo ao nascimento da criança, as contrações possuem um tempo menor e as dores se intensificam. É o conceito de dores de parto que aparece na Bíblia. E é o que nós temos aqui, entre as trombetas e as taças. Como, por exemplo, eu vou trazer aqui somente um exemplo, nós temos a segunda trombeta, que diz assim: o segundo anjo tocou a sua trombeta e algo como um grande monte de chamas foi lançado ao mar. 1/3, olha só, 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu 1/3 das criaturas vivas no mar e foi destruído 1/3 das embarcações. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela queimando como tocha sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. O nome dessa estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Então, nós temos aqui os mares e os rios, ou seja, as águas, né? As águas sendo afetadas e sendo afetadas não na sua totalidade, mas somente 1/3. Já quando nós vamos ter as taças, olha só, o segundo anjo derramou a sua taça no mar e esse se transformou em sangue, ou seja, o mar inteiro se transformou em sangue. Não foi somente 1/3, foi a totalidade. Então, como eu falei, há um progresso e há uma intensificação naquilo que está ocorrendo. Até mesmo porque o texto vai dizer que essas são as últimas, né? Então é a totalidade. Então nós temos aqui agora o mar como um todo se tornando, se transformou em sangue como de um morto. E morreu 1/3? Não, morreu toda a criatura, porque é a última trombeta, né? Então morreu toda a criatura que vivia no mar. Há uma intensificação e um progresso nesses relatos. O terceiro anjo
derramou a sua taça nos rios, como também lá nas trombetas, e nas fontes de águas. E elas, ou seja, a totalidade, se transformaram em sangue. Então, os mares e os rios foram afetados na sua totalidade. Já nas trombetas, foi somente um terço, foi uma parte, mostrando aqui o quê? Esse recapitular da história, contudo, recapitular com progresso e com intensificação naquilo que está sendo narrado. E eu vou colocar agora aqui uma relação entre as pragas do Egito e as pragas das 7 taças que estão sendo narradas agora no capítulo 15 e 16. A taça 1 e a praga 6 falam de feridas, tratam sobre esse tema. A taça 2 e a taça 3 e a praga 1 trata sobre as águas, como nós já vimos acima. A taça 4, a taça 5 e a praga 9 é afetado o sol, né? Os luminares são afetados, dentre eles o sol, que nas taças queima os homens e, ao mesmo tempo, traz as trevas, né? Traz trevas para a nossa realidade. Então, nós temos o sol sendo afetado. A taça 6 e a praga 2 trata de rãs. E a taça 7 e a praga 7 de granizo. Então, a gente percebe aqui todas as taças trazendo relação com alguma das pragas do Egito. Então, vamos continuar a nossa leitura, agora tratando o Apocalipse 16, propriamente dito, que fala sobre as taças. E nós vamos lendo e comentando, né, tudo isso que nós já transmitimos aqui, né? O primeiro ouvinte do livro do Apocalipse, o primeiro leitor, com certeza, ao ler mar, ao ler praga, ao ler Cântico de Moisés, ao ler todas essas pragas, feridas, granizo, trevas, rãs, automaticamente, na mente dele, ele é remetido ao êxodo do Egito, né? A vitória do povo de Deus sobre Faraó, um líder político, né? E aqui nós também temos a vitória de Deus sobre um líder político, a besta que surge do mar, a figura do imperador. Assim como nós também, cristãos, hoje, na nossa caminhada, precisamos vencer os poderes que o dragão utiliza nesse mundo para nos afastar da presença de Deus e continuarmos a nossa peregrinação até o dia que estaremos diante do trono do Senhor, tocando, né, harpas e cantando o cântico do Cordeiro. Então, essa palavra serve para a gente, assim como serve também para os cristãos no futuro, que passarão também por essas mesmas lutas que nós passamos e que os cristãos do passado também vivenciaram. Então diz assim Apocalipse 16. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário dizendo aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue, como de um morto, e morreu toda a criatura que vivia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e elas se transformaram em sangue. Então, ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: tu és justo, tu, santo, que és, que eras, porque julgastes estas coisas, pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhe deste sangue para beber, como eles merecem, e ouvir o altar responder: sim, Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Vamos parar por aqui, depois a gente continua a leitura do livro do Apocalipse. Se vocês lembrarem, lá atrás, quando nós iniciamos a leitura do Apocalipse, quando falamos sobre os mártires que se encontravam embaixo do altar, eles clamavam, perguntando a Deus: até quando, Senhor? Até quando não julgarás o nosso sangue? E agora, nas taças da ira de Deus, nós temos isso acontecendo, né? Nós temos agora o altar respondendo, né? O altar respondendo, dizendo que o Senhor está utilizando da sua justiça nesse momento. E olha só o que diz lá, Apocalipse 6, de 9 a 10, esse relato dos mártires. Quando ele abriu o 5º selo, falando dos selos, né? Vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro,
esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue. Então, nós temos agora, nas taças, o mar se transformando em sangue, os rios se transformando em sangue, e os santos dizendo, né, que agora os atos de justiça do Senhor estavam sendo realizados. Então, a gente percebe aqui a relação, né, entre um texto e outro texto. Dando continuidade a Apocalipse 16, vai dizer assim, no verso 8 em diante: o quarto anjo derramou a sua taça no sol, agora o sol será afetado, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus. Então, perceba, as pessoas não se arrependem, elas continuam na sua realidade. Que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, se recusaram a se arrepender e a glorificar o Senhor. Lembra da pergunta? Que aqueles que estavam diante do trono fizeram? No cântico ao Cordeiro? Quem não glorificará o seu nome? Para aquele que crê, parece um absurdo. Quem não glorificará um Deus poderoso como esse? Quem não glorificará aquele? Aqueles que não seguem a Deus, que não creem em Deus, continuarão sem glorificar. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua. E se arrependiam? Não. E blasfemavam contra o Deus do céu, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram-se a arrepender-se das obras que haviam praticado. E aqui mais um elemento em relação ao êxodo do Egito é mencionado. Por quê? Porque lá no êxodo também, com as pragas ocorrendo, Faraó, ele não se arrepende. Muito pelo contrário, o coração dele está endurecido. E aqui também, esse paralelo ocorre, demonstrando essa relação entre o relato das pragas do Egito e agora o das 7 taças. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então, de saírem da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos, e eles vão aos reis de todo mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia de Deus Todo-Poderoso. Ou seja, os homens, além de não se arrependerem, eles se rebelam contra Deus, eles querem guerrear contra Deus. Eu fico pensando, né, como é que é essa guerra aí? Como é que funciona essa guerra? Vai pegar, pensando na época de João, flechas e apontar para o céu e jogar flechas contra o céu? Ou pensando como hoje, pegar míssil e atirará para o céu? Quer dizer, aqui você percebe o absurdo da corrupção humana, querendo guerrear contra Deus, como se fosse possível você guerrear contra um Deus todo-poderoso, criador de tudo que há, né? Demonstrando aqui o absurdo da rebeldia humana diante desse Deus. É isso que esse texto aqui ele quer nos apresentar. E aí vem aquela frase: eis que venho como ladrão. Feliz é aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. É uma vergonha. Uma vergonha. Você está nu diante dessa realidade. Querer apontar armas para atacar Deus, ser espiritual. Como é que você faz isso? Né? Então, aqui a gente percebe o absurdo da rebeldia humana. Então, os 3 espíritos se reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. Aqui é o Vale do Megido, né? A Montanha do Megido. É um local onde, historicamente, várias batalhas já ocorreram ali. Inclusive, batalhas relacionadas ao povo de Deus. E batalhas relacionadas ao povo de Deus que demonstram o poder de Deus junto ao seu povo, vencendo batalhas difíceis, dificílimas. E Deus vencendo a batalha junto com o seu povo. Então, esse lugar, ele é simbólico nesse sentido. É um local onde várias batalhas já ocorreram e batalhas que envolviam também o povo de Deus e que demonstravam a ação de Deus dando a vitória para o seu povo. Por isso, é aqui mencionado esse local, o Vale do Megido, né? O Armagedon. Continuando, o 7º anjo derramou a sua taça no ar e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo: está feito. A vitória é certa, no nome de Jesus. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como este, desde que os homens existem sobre a terra.
a grande cidade foi fracionada em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Então, mais uma vez, esse personagem, né, a Babilônia, que já havia sido citado anteriormente, dizendo que caiu a grande Babilônia, nos anúncios de juízo que os 3 anjos trouxeram, novamente aqui é citado, e mais uma vez demonstrando a sua queda, demonstrando a sua destruição. Mais à frente, nós falaremos quem é essa grande Babilônia. Mas o texto aqui já nos antecipa, né? Ele já nos diz, né? A grande cidade foi fracionada, quer dizer, a grande cidade. Então, está falando de uma região política à época, né? Está falando ali da cidade de Roma, do Império Romano, desse local que perseguia os cristãos e que agora está recebendo o seu juízo. E não tão somente o lugar geográfico, né? Mas é esse mundo decaído, distante da presença de Deus e que traz consigo valores contrários ao reino de Deus e que perseguem os filhos de Deus e assim por diante. Então, aqui, relacionado à Babilônia, Babilônia é essa que faz referência à Babilônia do Antigo Testamento, que levou cativo o povo de Deus na antiguidade. Então, todos esses símbolos apontam para uma realidade concreta do juízo de Deus sobre aqueles que se afastam de sua presença e são rebeldes contra ele, e blasfemam contra ele, e que querem guerrear com Deus, como se isso fosse possível. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens vindas do céu enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Então, nós temos aqui a destruição total, né, de todos os elementos naturais, humanos, tudo é destruído. Apontando mais uma vez para esse relato que vai da primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus, da Epifania até a parousia, até o juízo final. Mais uma vez, essa história é recontada, ela é recapitulada, com foco em alguns elementos diferentes dos outros. Aqui, por exemplo, o foco está no juízo de Deus sobre aqueles que não creem. E também nós temos um progresso e uma intensificação naquilo que está sendo narrado. E assim, a gente consegue terminar a nossa aula de hoje falando sobre as 7 taças do Apocalipse, onde nós percebemos que aqueles que não creem em Deus continuam, infelizmente, sem crer em Deus, blasfemando e se querendo até guerrear contra Deus, enquanto que aqueles que creem estão diante do trono, com harpas, adorando, cantando, louvando, exaltando ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei das Nações, quem não te temerá? É esse o espírito, né? É esse o cântico que aqueles que creem em Deus cantam, assim como nós também cantamos desde já, e consumaremos essa nossa adoração quando estivermos diante do Senhor na eternidade. E essa história, que vai da primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus, será novamente agora, após um novo final do mundo, um novo juízo final, que nós vimos aqui, tudo foi destruído. Essa história será recapitulada, tratando agora da mulher sentada sobre uma besta, né? E aqui nós conheceremos quem é realmente a Babilônia, que foi já anunciada como aquela que viria a cair anteriormente. Então, nós falaremos sobre a mulher sentada sobre a besta na aula da semana que vem. E, mais uma vez, essa história será recapitulada com o foco agora nesse adversário, né? A mulher sentada sobre a besta. Assim, a gente encerra o nosso estudo bíblico de hoje, estudo bíblico sobre o Apocalipse e escatologia, quando falamos sobre as 7 taças do Apocalipse. E percebemos ali que aqueles que creem em Deus, eles estão adorando, exaltando, louvando o nome do Senhor. Enquanto aqueles que não creem, infelizmente, continuam a blasfemar, continuam a se rebelar, continuam a querer guerrear contra Deus. E o convite que eu faço a você, ao terminarmos esse estudo, que você esteja com a sua vida diante do Senhor, adorando, exaltando e glorificando
o nome bendito de nosso Deus. E que Deus a todos esteja abençoando.